Fala rapaziada, saudações rubro-negras. Bem, isso aqui é um vídeo, sei lá se é pós-jogo, é um desabafo. Eu acho que é mais um desabafo, até porque o pós-jogo foi ontem, 21 horas de domingo, e a bancada hiper qualificada e com um embasamento muito melhor do que o meu, falou aí o que foi desse jogo Flamengo e Grêmio. Eu vou fazer aqui um vídeo, bem, vou tentar fazer um vídeo um pouco mais curto e tentar falar um pouquinho de cada coisa aqui. Grêmio 3, Flamengo 2. De certa forma, um resultado até surpreendente, porque com um time completamente reserva, recheados de garotos da base, sem os medalhões, o Flamengo até que fez uma partida digna até a expulsão do bravo Carlinhos. Vamos aqui falar algumas coisas. Esse jogo lembrou muito aqueles jogos da pandemia, né, de 2020, em que o Flamengo empata em 1-1 lá na casa do Palmeiras, né, com um time formado de jogadores da base. Foi aquele time que teve de medalhão o Gerson, o Arrascaeta e o Pedro, que não era até então um medalhão, mas enfim, né? Eram os três e o resto garotos da base. Foi o Daniel Cabral, foi o Hugo Souza, o Neneca, foi o Noga junto com o outro zagueiro, o Otávio, e outros jogadores da base. E ali foi uma partida linda que todo jogador, todo torcedor do Flamengo sempre se lembra desse jogo. Se lembra desse jogo porque os jogadores, o time em campo conseguiu transpirar a essência de Flamengo. Foi um jogo até muito bonito em que o Hugo saiu chorando porque ele tinha acabado de perder o pai, né? E logo depois, no jogo seguinte, né, com os jogadores ainda convidados, o Flamengo conseguiu devolver a goleada de 5-0 que tinha tomado do na LDU, do Independente Del Valle, lá no Equador. Eu acho que foi 4-1 ou 5-1, alguma coisa assim. E isso, né, faz atentar lembrar o seguinte: o Flamengo não pode ter time recheado apenas de medalhões. O Flamengo tem que ter um equilíbrio entre jogadores medalhões e jogadores da base. Sem esse equilíbrio, o Flamengo ele vira um time sem alma, vira um time comum. Tecnicamente, esses medalhões realmente eles são alguns deles, não são todos, né? Eles são alguns ali bem diferenciados, mas eles não têm a garra, eles não têm o DNA de Flamengo. Então, esse jogo, apesar da derrota, né, o Flamengo fez um primeiro tempo digno e até a expulsão do Carlinhos também fez um jogo minimamente digno e conseguiu até fazer o 3-2, né, ou o 2-3, ainda que com o jogador expulso ao final do jogo. Mas isso mostrou que o Flamengo tem que dar chance aos jogadores da base. É necessário não apenas rejuvenescer comprando jogadores novos, mais novos de idade, mas, sobretudo, colocando esses jogadores da base. Vejam, a gente já trouxe aqui no programa RN o seu Jaime, o Reinaldo, o Rodrigo Mendes, Deus Rondinelli, Deus da raça, e todos eles falam: jogador formado na base não sente pressão jogando com a camisa do Flamengo. Eles entendem o que é Flamengo, eles têm o DNA do Flamengo, eles sabem que no primeiro erro a torcida vai cair de pau, porque sempre foi assim. E tem que ser assim. Pois bem, uma derrota, né? Mais um ano em que o Flamengo chega em setembro. Na verdade, na virada de agosto para setembro, o time já estava se arrastando pelo brasileiro, mas chegamos aqui, né? A gente já está no dia 22 ou 23 de setembro, a gente já está no final de setembro e o Flamengo está oficialmente eliminado de mais um brasileiro, correndo riscos agora, inclusive, de ficar fora do G4. Lembrando que dificilmente pode até estar gravando esse vídeo antes do jogo da volta do Flamengo. Penharol pode ganhar? Assim, no esporte tudo pode acontecer. É possível, mas não é provável, né? Então, é o Flamengo jogando todas as suas fichas para conseguir uma vaga na Libertadores, né, na Copa do Brasil.
se perder, se for eliminado para o Corinthians na Copa do Brasil, é bem provável que o Flamengo, em 2025, vá em busca do título inédito da Copa Sul-Americana. Agora, se isso vai acontecer, a gente não pode ficar apenas no discurso mais confortável, né, que é o fora Tite e também o ei Tite vai taratã, taratã, né? Por quê? É, isso é muito fácil. É o que eu tenho falado. Será que a culpa é só do Tite? Assim como a culpa foi só do Sampaoli, e o Sampaoli foi muito mal, será que a culpa foi só do Paulo Souza? Será que a culpa foi só do outro lá, o Vitor Pereira? Será que a culpa foi só do Domi? Será que a culpa foi só do Rogério Ceni? Todos esses foram caindo ou foram sendo caídos, né, para bom entendedor, meia palavra basta, do Flamengo. Mas vem cá, desde 2020, o Flamengo, o futebol do Flamengo, ele é planejado por um vereador analfabeto funcional que morde virilhas de torcedor. O Flamengo tem um DM que é liderado por um incompetente. Inclusive, o Dr. Runco, que dispensa comentários, médico do Flamengo durante décadas, inclusive da seleção brasileira, falou que não, esse Dr. Tanuri não passa de um marqueteiro. A gente tem um presidente do Flamengo omisso, frouxo, mentiroso, porque ele fala, não vamos nos esquecer, que ele falou que não disputaria a reeleição. E tá aí, né? Se reelegeu e agora tentando comprar de todas as formas a eleição de sua marionete. E está mais preocupado com isso do que fazer uma intervenção séria no futebol do Flamengo. Então, assim, se é para xingar o Tite, e a torcida tem direito e tem que xingar o Tite, porque o trabalho dele é muito ruim. É muito ruim. Mas também tem que xingar o vereador populista, analfabeto funcional, tem que xingar todo o DM, sobretudo o seu chefe, né, Dr. Tanuri, tem que xingar Landim, tem que xingar esses jogadores também, porque alguns desses medalhões simplesmente não têm mais condições físicas e condições morais de vestir a camisa do Flamengo. O maior exemplo disso é seu Arrascaeta, um jogador com 30 anos, eu acho que tem 29, tem 30, mas enfim, 30 anos, vamos colocar aí, e já virou um ex-jogador. Né? É impressionante como ele está se arrastando há pelo menos 2 temporadas. Você vê que ele não está mais funcionando fisicamente. Ele vive de alguns lampejos. Eu até falo sempre aqui nas bancadas. A cada 10 jogos, ele faz 7 jogos muito ruins, 2 jogos ele consegue arrumar ali um passe, um chute, né? E um jogo ele vai muito bem. Então, assim, viver de um jogador desse estilo não dá mais. Mas, enfim, isso aqui é mais um desabafo que eu estou fazendo antes do jogo da volta Flamengo e Peñarol. Sinceramente, eu não espero uma vitória, eu espero sim uma derrota acachapante e é bem provável que o Tite caia na quinta-feira de madrugada, na madrugada de quinta para sexta. Né? O torcedor tem que parar de optar pelo discurso mais fácil. Lembrando que isso tudo que está acontecendo no Flamengo, o programa RN fala desde 2018, eu não estava aqui em 2018, mas desde 2020, quando o Flamengo, em janeiro de 2020, quando o Flamengo vem daquela arrancada maravilhosa com o time do JJ, o programa RN alertou tudo isso que vinha acontecer. E derrota após derrota, vexame após vexame, absurdo atrás de absurdo, o programa RN sempre se antecipou. Eu estava discutindo agora num grupo de amigos, né? Eles falando, bem, pelo menos com esse ano jogado fora, né, 2024, pelo menos Landim e Braz vão embora. Realmente, eles vão embora, mas não esperem coisas muito diferentes. Lembrando que o segundo e o terceiro lugar, na verdade o segundo e o terceiro lugar não, mas o primeiro lugar nas intenções de voto dessas eleições, que é o Dick Vigarista, vulgo BAP, ele esteve ao lado de Landim de 2013 a 2022. A pergunta que fica aqui
será ele uma oposição? Será que ele vai trazer paradigmas completamente diferentes na gestão do futebol? É uma pergunta para você que está nos assistindo, mas eu humildemente respondo que não. Bem, isso aqui é o programa RN. Aqui a gente não faz jabá, aqui a gente defende a torcida e a instituição do Flamengo. É muito provável que o nosso discurso, as nossas falas, não atinjam a maioria da torcida. Mas, pelo menos aqui, em noites de derrotas como essa e como a que virá na quinta-feira, pelo menos a gente dorme tranquilo, porque nós fizemos a nossa parte. Saudações!